Estudantes do meu coração, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Juscelie Salles, de Língua Portuguesa. O que temos para hoje? Nosso tema de hoje é Desafio das Sílabas. Para hoje, prepare os materiais, lápis de escrever e caderno. Enquanto isso, vou dialogar com o nosso amigo professor. Nossa aula foi elaborada para os estudantes do 1º ao 3º anos dos anos iniciais. Trabalhe a habilidade, ler e escrever corretamente palavras com sílabas, consoante mais vogal, vogal, consoante mais vogal, mais consoante, consoante mais vogal, identificando que existem vogais em todas as sílabas. E o objetivo é conhecer a estrutura da sílaba de palavras com as sílabas com consoante mais vogal. Para começar a aula, primeiro, registre a sua presença. Para isso, é só apontar o aparelho celular para o QR Code que aparece na tela da TV. Ficarei feliz com a sua participação e presença. Tudo certo? Agora, cola na professora Juscelie, que é sucesso, e vamos começar. Olá, estudantes! Estou aqui brincando com o jogo do Desafio das Sílabas. Fique ligado nesse jogo, porque você pode fazer na sua casa e também na sua escola. E para representar vocês aqui com esse jogo, e para esse jogo ficar muito legal, eu vou convidar aqui o nosso amigo Davi. E juntos vamos ganhar esse jogo. Vem, Davi! Olha lá os nossos estudantes, Davi. Fala com seus amigos estudantes. Olá, pessoal, tudo bem? Isso aí, tudo bem, né? Ficou melhor agora na companhia do nosso amigo Davi. Estudantes do meu coração, todo jogo tem um objetivo, tem regras e materiais, que é o que nós vamos usar. Esse jogo aqui, o objetivo é, olha quem vai participar conosco também, o deverzinho, é sair da linha de partida até chegar na linha de chegada. O jogo só termina quando o Davi conseguir fazer com que o deverzinho chegue na linha de chegada, ok? O desafio desse jogo é organizar as palavras de acordo com as estruturas das sílabas. Consoante mais vogal. Mas, o que são sílabas? E aí, vocês sabem o que são sílabas? Vou dar um tempo para vocês pensarem. As palavras são formadas por sílabas. Mas o que são sílabas? A sílaba é o som que se pronuncia de uma vez só. Podemos contar o som observando quantas vezes abrimos a boca para falar. Entendeu? Então, um exemplo. Eu tenho aqui o nosso amigo Davi. O nome dele é Davi. Quantas vezes eu abro a boca para falar o nome do Davi?
Muito bem, 2 vezes. Então, o nome Davi tem 2 pedaços, ou seja, 2 sílabas, Davi. E vocês pensaram assim sobre as sílabas, que é a quantidade de vezes que nós abrimos a boca para falar? Parabéns! É isso mesmo. E para formar essas sílabas, o que nós usamos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E quem respondeu que precisamos das letras para formar sílabas, arrasou. É isso mesmo. Palmas para vocês. São as letras que temos no alfabeto, que usamos para formar sílabas. Vamos relembrar essas letras do alfabeto? Davi, você pode ler para mim as letras do alfabeto? Então, vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem, Davi. Muito bem, estudantes. Eu sei que vocês também falaram o nome de cada letra do alfabeto. Vocês lembram como estão classificadas as letras no alfabeto? Vou dar um tempo para pensar. Mais uma vez, palmas para todos vocês. E vocês sabiam que as letras do alfabeto estão divididas em vogais e consoantes? Vamos ver quais letras são as vogais. Davi, é com você. A, E, I, O, U. Essas são as vogais. E quais letras são as consoantes? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Muito bem! Parabéns! Hoje nós iremos trabalhar com a estrutura das sílabas. Como podemos formar as sílabas? Uma das possibilidades para formar sílabas é unir uma consoante mais uma vogal. Lembra do nome do nosso amigo Davi? Quantas vezes eu abro a boca para falar o nome Davi? Davi. 2 vezes, muito bem. Então, o nome Davi tem 2 pedaços, ou seja, Davi, 2 sílabas, né? Vejam que a primeira sílaba do nome Davi, qual é a primeira sílaba do seu nome, Davi? Dá. É dá. Nessa sílaba eu tenho, Davi, uma consoante mais uma A vogal. vogal. Então, quando eu junto uma consoante mais uma vogal, eu formo uma sílaba. Aqui, no caso, o seu nome Davi, a primeira sílaba, Davi. Davi, a primeira sílaba é Dá. dá. Então, tenho consoante mais vogal, ok? E assim formamos as sílabas. Vamos embora jogar. Mas já marcou a sua presença na nossa aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Vamos, estudantes, na torcida
para o Davi. Agora sim, partiu para jogar, porque se ele ganhar, todos nós ganhamos. Estudantes e Davi. O que vamos usar nesse jogo? Um dado, e neste dado tem essas letras, C e V, que significa consoante mais vogal. A tabela para colocar palavras que se iniciam com as sílabas que tem consoante mais vogal. E o trajeto de partida do deverzinho, que ele tem que chegar até a linha de chegada. Cada palavra que você acertar, você anda um quadrinho, tá bom? Davi, nesse dado também temos... Você conhece esse sinal aqui, esse ponto? Sim. Qual é o nome dele? Uma pergunta. Mas qual é o nome dele? Ponto de interrogação. Então, se cair no interrogação, eu vou te fazer uma pergunta, tá? E você vai nessas fichas aqui, com os nomes dos animais, pegar uma ficha com a palavra, que é a primeira sílaba é formada de uma consoante mais vogal. E colocar na tabela. Ok? Caso o dado caia na interrogação, eu vou te fazer uma pergunta. E se você acertar a pergunta, você também anda uma casa. Davi e estudantes. Se o Davi conseguir chegar na linha final com o deverzinho, estudantes e Davi, vocês são campeões. E a professora Gil. Vou dar um exemplo. Davi, olha só, barata. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra barata? 3. 3? Conta para mim. Barata. Muito bem, 3 vezes. Então, se eu abrir a boca para falar 3 vezes, eu tenho 3 pedaços, eu tenho 3 sílabas. Muito bem. Agora, Davi, qual é a primeira sílaba da palavra barata? Ba. E na sílaba ba, eu tenho quais letras? B e o A. Então, eu tenho aqui o encontro de uma consoante mais uma vogal. Estudantes, agora é com Davi e com vocês. Davi, preparado? Sim. O que nós vamos usar nesse jogo? Um dado e palavras. E nessas palavras, eu tenho que encontrar palavras que eu tenho o quê? Consoante e vogal. Consoante e vogal na primeira sílaba, ok? Então, vamos lá. Vou fazer uma demonstração. Eu joguei o dado. Eu tirei aqui uma consoante e vogal. E uma vogal, mais uma vogal. Então, eu tenho que achar na primeira sílaba uma palavra que na primeira sílaba eu tenho uma consoante mais uma vogal. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho as palavras. Cavalo, lê para mim. Baleia, sapo, gato, urubu, macaco. Foca. Pois é. Então, eu vou pegar a palavrinha foca. Por quê? Eu tenho aqui foca. A primeira foca, eu tenho 2 pedaços. O primeiro pedaço, a primeira sílaba é? F. Qual é a primeira sílaba da palavra foca? Fó. Fó. Muito bem. Então, aqui, nessa sílaba fó, eu tenho o encontro de uma consoante mais uma vogal. Então eu vou lá e colo aqui. Viu? Entendeu o jogo? E você ganha essa? Sim. Então vamos lá. É com você agora, tá bom?
Caiu em quê, Davi? Vamos mostrar para os nossos estudantes. Caiu Consoante e vogal. consoante ou vogal. O que você tem que fazer? Pegar uma palavra. Uma palavra. Qual palavra que você está pegando? Mostra para os estudantes. Cavalo. Cavalo. Isso aí. Muito bem. Muito bem. Cavalo. Fala para mim. Cavalo. Vamos lá. Cavalo. Qual é a primeira sílaba? K. K. Então, você tem uma consoante mais uma. Vogal. Muito bem. Próxima jogada. Coloca o deverzinho aqui. Isso aí, já andou uma casa. Será que esse deverzinho vai chegar até a linha de chegada? Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Uma pergunta. Davi, para eu formar uma das possibilidades, para eu formar uma sílaba, eu posso usar o quê? Consoante e uma vogal. Uma consoante mais uma vogal. Muito bem. Então, anda com o deverzinho. Muito bom. Vamos lá, Davi. Jogando o dado. Vamos lá. Vamos lá. Tô torcendo, tô na torcida. Outra pergunta. Davi, na palavra cavalo, quantas sílabas eu tenho? 3. 3 sílabas, muito bem. Anda com o deverzinho. Isso aí, Davi. Vamos lá. Joga o dado, balança esse 3, dado. 2, 1, vai. Muito bem. Ele tirou. Ele tem que achar a palavra com a primeira sílaba, que tenha uma consoante mais uma vogal. Então, vamos lá. Procurando a palavra. Falei. Muito bem. Então, vamos lá. Isso, meu garoto. E agora a palavra baleia. Qual é a primeira sílaba da palavra baleia? Ba. Ba. O B e o A. Ba. E aqui eu tenho o encontro de uma Consoante e uma vogal. Uma consoante mais uma vogal. Muito bem, Davi. Vamos lá. 3. Vamos lá. E o 2, deverzinho 1, tá vai. chegando, hein? Uma pergunta, Davi. Uai, mas você não acertou a pergunta ainda? Baleia. Tá certo, Davi. E agora vamos lá, Davi. Davi, olha aqui para mim. O seu nome, como você chama? Davi. Davi, qual é a primeira sílaba do seu nome? Da. Muito bem, acertou. Anda mais uma vez. Nossa, esse deverzinho tá demais, hein? Vamos lá, Davi. Joga o dado, Davi. Vamos 3, lá. 2, Vamos lá. Outra pergunta, Davi. Davi, eu tenho aqui na mesa a palavra urubu. Quantas sílabas tem a palavra urubu? 3. 3 sílabas, muito bem. Coloca o deverzinho para andar. Joga o dado. 3, 2, 1, vai. Outra pergunta. Agora presta atenção nessa pergunta aqui. Fala para mim quais são as sílabas da palavra urubu. Urubu. Muito bem. A primeira sílaba da palavra urubu é qual? U. E nessa palavra urubu, nós temos aqui na primeira sílaba uma consoante mais uma vogal? Não. Muito bem, Davi. Não temos. E o deverzinho chega na linha de Chega. palma para vocês. Mas o nosso Davi ainda vai colocar
as palavrinhas na nossa tabela, porque a tabela não pode ficar vazia. Então, vamos lá. Pode colocar, pode pegar. Sapo. Próxima palavra. Gato. Muito bem. Próxima palavra. E macaco. A palavra gato, qual é a primeira sílaba? Gá. Gá, muito bem. Eu tenho um encontro de uma consoante, mais uma, Vogal. a consoante G, mais a vogal A. Próxima palavra é qual? Sapo. Sapo. Eu tenho um encontro de uma consoante, mais uma vogal. A consoante, E a vogal. qual é essa consoante? S. S. E a. E a vogal, a letra A, né? Vogal A. E aqui, macaco, qual é a primeira sílaba? Ma. E aí eu tenho um encontro de uma consoante, mais uma vogal. M mais A. Palavra cavalo, qual é a primeira sílaba? C. C. Eu tenho um encontro do C, da consoante C, mais a vogal A. E aqui eu tenho B e A. o B e o A, consoante B e a vogal A, né? O encontro da consoante mais vogal. Primeira sílaba da palavra baleia é ba. Muito bem. Agora, olha aqui para mim, Davi. Por que que essa palavra e o nosso amiguinho aqui, urubu, sobrou aqui? Porque ela não tem uma consoante em primeiro. Muito bem, Davi. A palavra urubu, ela tem 3 sílabas. Urubu, não é isso? E aqui na primeira sílaba é a letra U, a vogal U. Eu não tenho na palavra urubu, a primeira sílaba não é uma consoante, mais uma vogal. Então, muito bem. Ô, Davi, você tá de parabéns. Valeu. Davi, bate aqui, Davi. Muito bom ter você aqui. Você arrasou. Eu quero te falar assim, muito obrigada, porque você foi demais. E eu tenho certeza que os estudantes também. Bate palma para o nosso e para o nosso devezinho, que foi campeão também. Muito obrigada. Beijos. Tchau para os estudantes. Tchau. Tchau. Obrigado pela sua participação. Tchau, Tchau. Davi. Que legal, né? Depois de um jogo desse, vocês sabem me dizer o que aprendemos nessa aula de hoje? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Oi, estudantes! Hoje nós aprendemos sobre as letras do alfabeto e que nas letras do alfabeto temos as letras que chamamos de vogais e as letras que chamamos de consoantes. Aprendemos também a estrutura da sílaba, consoante mais vogal. Agora chegou a hora mais feliz, a hora da nossa atividade. Para a nossa atividade, leia as palavras abaixo. Barata, urubu. Escreva no seu caderno somente a palavra em que a primeira sílaba tem o encontro de uma consoante mais uma vogal. Faça essa atividade bem à cara de vocês, com muito capricho. E envie para o QR Code que está aparecendo na tela da sua TV. Estou aguardando e ficarei muito feliz em ver a atividade de vocês. Façam, hein? E me enviem.
Nossa aula está chegando ao fim. A última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou sua presença, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e marque a sua presença. Estudantes, muito bom esse momento de aprendizado entre nós. Até a próxima. Ops! Lembre-se que mesmo distantes, estamos juntos.